essa discussão é muito boa, porque assim, ela tem o 8 e o 80, e não necessariamente nem o 8 nem o 80 estão errados. E por quê? Porque qual que é a questão principal aqui? O fair play financeiro ele tem como objetivo tentar, eu não vou dizer igualar os clubes, mas tentar minimizar as disparidades A econômico-financeiras entre distância, né? eles. Isso. Então, assim, se o primeiro colocado da Série A ganha valores hipotéticos, R$ 1 milhão de prêmio, e o último, o 16º, né? Não vou nem pegar os rebaixados, mas o 16º colocado ganha R$ 1.000, esse gap aí, nessa distância de R$ 999.000, vai fazer bastante diferença para o ano seguinte. Sendo que, se o clube A foi o campeão, ele já tem, na teoria, um elenco muito superior ao do clube B, que foi o 16º colocado. Com esses R$ 999.000 a mais que ele teria pela premiação, etc., ele vai ter a capacidade de aumentar ainda mais essa disparidade. Então, a ideia do fair play financeiro é limitar. Ok, você só pode. Aí tem vários modelos, tá? Não é o caso de a gente ficar destrinchando cada um deles. Assim, em linhas gerais, seria o caso de eu só posso gastar, por exemplo, 70% do que eu arrecado. Os outros 30% eu tenho de manter. Aí tem um objetivo: evitar que eu acumule dívidas que eu não possa pagar e, com isso, eu volte para aquela espiral financeira de prejuízo de antes, de outrora, em que o modelo SAF foi pensado para ajudar a resolver, e aí a gente acaba gerando um segundo problema, e também para evitar que essa disparidade continue aumentando eternamente. Só que, por outro lado, se a gente limita o investimento, aí entra até numa discussão que a gente vê no poder público, por exemplo, corte de gastos, limite de gastos, né? Se eu limito o quanto o clube pode investir, eu limito das duas partes, tanto do clube que já está lá em cima quanto do clube que está lá embaixo. Não E sai do aí, por lugar. conseguinte, não vai mudar nada. A gente vai continuar na mesma posição. A diferença é que eu vou limitar o quanto que vai gastar, mas eu vou continuar tendo podendo gastar muito mais do que o outro. Talvez a consequência vai ser os salários vão ser achatados, ou o futebol brasileiro não vai conseguir contratar mais os jogadores que vem contratando hoje em dia, recuperando os jogadores da Europa, jogadores não mais só em fim de carreira, mas, desculpa, perdão, mas também jogadores que estão até mesmo sendo frequentemente convocados para a seleção brasileira e, e inclusive estrangeiros. Né? A gente vê um movimento de jogadores que até muito recentemente era difícil nós vemos virem jogar no Brasil. Então, assim, tem argumento pró e argumento contra, e argumento bom para ambos os lados. A, a, Agora, a, a, acreditar res- que isso vai resolver os nossos problemas de novo, me parece que acreditar em fada madrinha ou algo do gênero. É verdade. E a receita ideal seria um clube fazer investimentos que sejam compatíveis com a receita que ele produz, que ele gera. Mas isso parece também um sonho dourado, né? É aquilo. A gente sabe o que tem de fazer, mas muitas vezes tem de, aspas, prestar contas para o torcedor, prestar contas para os parceiros políticos, né, de bastidores, do que fazem o indivíduo ser eleito, né, para a presidência ou vice-presidência de um clube, por aí vai. Então, assim, não é só uma questão de saber o que deve ser feito, é ter coragem também de fazer o que deve ser feito. Na época, eu vou dar o exemplo do Flamengo aqui novamente, mas muitos torcedores do Flamengo criticaram a gestão Bandeira de Melo porque não ganhava título, etc. E isso ficou ainda mais escancarado quando logo em seguida veio a gestão Landim ganhando vários títulos no mesmo ano. Só que o que pode ser dito pela outra ótica não fosse uma gestão de austeridade, em que se sabia que o Flamengo ia passar dificuldades por 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos que seja, vamos pegar toda a gestão Bandeira de Melo, embora tenha ganhado ali uma Copa do Brasil nesse meio do caminho e também campeonato estadual, mas foram, aquele ditado, dar um passo atrás para dar dois na frente. Pode ter sido isso. Depois o Flamengo encurralou uma série de títulos que, óbvio, não somos aqui engenheiros de obra pronta, mas talvez já sendo, não temos como afirmar se aqueles 6 anos de austeridade não tivessem existido, ou se tivesse sido um pouquinho menos austeros, tivesse investido um pouquinho mais
né, no time, talvez tivesse ganhado o título e conseguisse os mesmos benefícios do ponto de vista das dívidas, de equalização das dívidas que o Flamengo conseguiu, mas o fato é que aquela gestão de austeridade propiciou o que nós vimos acontecer a partir de 2019. Então, muitas vezes o dirigente sabe que tem que ser feito, mas às vezes não tem espaço político, ou capital político, ou mesmo interesse, porque às vezes ele quer também deixar o nome dele marcado na história do clube, não necessariamente por ter sido aquele que corrigiu os problemas e botou o clube de novo no prumo, né, no caminho certo, mas sim aquele que ganhou títulos, ainda que à custa de ter deixado o clube outros tantos anos no ostracismo. Né?